A primeira pergunta que todo time deve fazer para o seu contratante, stakeholder: pelo que estão nos pagando? Esse investimento do salário das pessoas, do projeto, é em troca de quê, né? É uma pergunta aparentemente básica e besta, mas ela pode indicar exatamente qual é o objetivo por trás do trabalho funcional. Então, e isso pode ser perguntado várias e várias vezes, né, como se fosse os 5 porquês, né, mas por que isso, por que isso, por que isso, por que? E aí chegar no final, no entendimento da causa raiz, né, daquela contratação. Então, quando a gente, por exemplo, pedem para a gente desenvolver um determinado sistema, provavelmente o resultado que o sistema vai trazer para a empresa, seja melhores acessos, venda de bilhetes, qualquer coisa que o sistema provenha para o cliente, né, e para a empresa, no final das contas, é o que efetivamente pelo qual as pessoas estão pagando o nosso trabalho. Não por desenvolver só o sistema em si, e ó, um belo sistema, mas se ele não funcionar, não vai fazer nenhum sentido, né, para a empresa. Aí é comum que a gente pergunte para o cliente na hora da proposta, mas vem cá, qual é a sua métrica de sucesso? Se o trabalho que a gente vai fazer junto tiver que ser medido, ou tiver que ter um objetivo métrico, ou uma meta, qual seria ela? Isso é bem importante, porque isso vai trazer para a gente pelo que a gente vai buscar. Veja só, quando eu parto para perguntar isso, antes até mesmo de entender o escopo, como é que eles pensaram em resolver aquilo, eu estou me comprometendo com o meu cliente de que eu vou atingir aquele objetivo ao qual o escopo vai possibilitar que atinja. Então veja só, um exemplo, ao entender que o cliente quer melhorar a performance de desempenho do sistema dele, de repente conseguir mais usuários ou clientes conectados ao mesmo tempo, eu posso inclusive sugerir para ele e discutir com ele, o time fazer isso, né? A priorização de determinadas features que estão lá no backlog, né? Na lista de tarefas a se fazer, lista de histórias a se trazer. Inclusive, auxiliar inclusive no fatiamento, na divisão dessas histórias ao longo das sprints. Porque uma vez que eu estou preocupado com esse desempenho, eu estarei toda sprint preocupado com esse desempenho, né? Diferente de eu estar preocupado só com a entrega daquele escopo, naquela sprint. E escopo é escopo. E não entender talvez o todo. E se entender o todo, poder ajudar nessa priorização e nessa sugestão de como ou o que fazer. Bom, e então, ao perguntar e entender qual é o real motivo daquela contratação, do investimento, nós nos tornamos times mais valorosos, times que valem mais a pena de se trabalhar, né? Que tem uma inteligência adicional dentro de um cenário de mercado que muda o tempo todo. Soluções mudam o tempo todo, mas o propósito e o objetivo final continua sendo. Eu me lembro de uma vez, um exemplo bom para se dar é que o diretor de uma empresa, amigo meu até, ele estava com uma ótima ideia de fazer uma solução para conectar com a conta de banco das pessoas, mas numa rápida pesquisa que foi feita na primeira sprint, já tentando entregar para essas pessoas, viu que as pessoas não tinham conta de banco, era um público desbancarizado. E olha só, a gente sugeriu outras coisas, porque a gente entendeu no final das contas que ele estava tentando trazer uma certa automação no processo, se conectar essas contas. Mas na hora que a gente entendeu, ó, primeiro, essa ideia talvez não funcione porque as pessoas não têm conta, mas já que você quer automatizar coisas, que tal este outro elemento aqui, para automatizar outras coisas na empresa? Vai ficar no propósito da automação. Você está investindo em automação. Esse time aqui é para automatizar coisas na sua empresa. Não para fazer só a conexão com a conta de banco. Porque, afinal, nossos clientes, inclusive, são desbancarizados. Bom, uma dica boa sobre isso, né, sobre o assunto que a gente está falando aqui, que é KPIs, né, e métricas como objetivo, né, e não o escopo como objetivo,
uma dica é que quando você perceber que você está fazendo a mesma coisa o tempo todo, ou você está meio perdido sobre o que você está fazendo, ou enfim, você só está fazendo coisas que estão te pedindo, talvez seja a hora de parar e perguntar de novo: "Mas gente, lembra aí, a gente está indo para que lugar?". Isso vai trazer muito mais valor para nossa entrega. E traz hoje, né, que é o que a gente faz sempre. Então, um trabalho hoje junto com o advisor ou com o próprio time, esses questionamentos são feitos para que a gente consiga sempre atingir o resultado desse investimento, e não ficar só sobre o escopo, né, porque o escopo também pode precisar de algum ajuste.